Bom dia, 6 horas em ponto. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, balanço geral no ar. Hoje já é a melhor quarta-feira das nossas vidas. Imagens ao vivo da Avenida Paulista. O dia começa chuvoso, principalmente entre a madrugada e o período da manhã. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima não deve superar os 19 graus. Também teremos garoa no final, durante a noite. Olha, aconteceu de novo, hein? Mais um casal de orientais foi baleado em São Paulo. Desta vez, a tentativa de assalto foi no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Rodrigo Garavini, no mês passado, aconteceu um ataque com as mesmas características, também contra chineses. Bom dia para você, um bom trabalho, querido. Bom dia, seja muito bem-vindo, viu, Tino? Um bom dia para você, um bom dia para o pessoal de casa. Olha só, Tino, ontem foi na Zona Sul, mas no mês passado aconteceu um ataque a chineses na Zona Norte de São Paulo. Em ambos os casos, os chineses eram comerciantes. E o modo como os bandidos agiram também é muito parecido. Eles sempre estão de moto, esperam os motoristas reduzirem a velocidade dos carros para atirar. Em ambos os casos, a polícia ainda não sabe se existe alguma ligação entre os casos, mas em ambos não descarta a possibilidade de execução, viu, Tino? Muito bem, valeu, Garavini. Garavini, sou teu fã, hein? As meninas lá no Instagram já mandaram abraços pra você, dizendo que você é um espetáculo e eu tô aqui com tudo. Um abraço pra você, querido. Ótimo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí. Muito bom trabalho pra você aí, viu? Valeu, meu irmão, muito obrigado. Olha, inédito, madrugada de São Paulo. O tão esperado friozinho parece que chegou aqui em São Paulo. Tudo por causa de uma frente fria que finalmente está aí, conseguiu romper a massa de ar quente que deixava a cidade num calorão tremendo. Esse ar polar promete derrubar as temperaturas e derrubou a minha voz também. Eu peço desculpas pela minha voz, mas eu tô rouco, tô quase sem voz, mas vamos com tudo. Olha, mas parece que por enquanto ela veio meio tímida. Ô, Tainá Falcão, bom dia pra você, bom trabalho, boa quarta-feira. Você já tá preparada pro frio, né, Tainá? Oi, Tino, bom dia para você. Bem-vindo ao frio de São Paulo. Sim, preparada, porque a gente vem esperando esse frio já há bastantes dias. O pessoal de São Paulo aqui estava sofrendo com o calorão e aí começou a se falar que o frio estava chegando e nada. Hoje parece que ele veio para ficar. Ainda é um pouco tímido, como você falou. A temperatura agora marca os 19 graus, pode descer ainda mais para os 16 graus. Estava chuviscando agora há pouco, parou, mas há previsão de chuva e deve ser assim até o final de semana. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, querida. Olha, uma queda de árvore derrubou 4 postes no Jaçanã. Daqui a pouco eu conto essa história para você, Zona Norte de São Paulo, né? Denúncia, inédito. O pronto-socorro pediátrico do Hospital Público da Zona Oeste de São Paulo não está atendendo crianças no período noturno. A nossa equipe de reportagem foi até lá. Flagrou pais que chegam e são orientados a procurar outras unidades. Você vai acompanhar agora comigo um trechinho dessa reportagem. Meu filho trouxe meu neto ontem à noite aqui, não está atendendo. Das 7 da manhã até as 19. Nossa equipe entrou no hospital universitário com uma câmera escondida. Uma funcionária confirma que não há mais atendimento noturno para crianças. O pediatra já está atendendo à noite ou não? O pediatra não atendendo. Dia 19. Sabe por quê? Dia 20 depois. É o mesmo que diz o aviso colado na parede. Um verdadeiro absurdo, você acompanha já essa reportagem aqui comigo. As causas do acidente com um caminhão de combustível ainda serão investigadas, mas pode ter sido por falta de manutenção do veículo. É muito comum encontrar carretas e caminhões em condições precárias nas estradas de São Paulo. Na tela. A coluna de fumaça na paisagem de São Paulo era um alerta. O helicóptero da Record chega ao local pouco depois do acidente. O caminhão carregado de combustível pega fogo no canteiro da rodovia. Foram várias explosões. As labaredas chamaram a atenção de motoristas que passavam a poucos metros do incêndio. Este caminhoneiro estaciona a carreta para assistir à cena. A imagem impressiona. Os pneus do caminhão foram lançados em chamas e queimam no meio da rodovia. O acidente aconteceu na alça de acesso que liga o Rodoanel à rodovia Ayrton Senna.
As marcas no asfalto mostram que o caminhoneiro tentou frear no início da curva, mas não conseguiu impedir que o veículo tombasse. Assim que perdeu o controle da direção, o caminhoneiro saiu da rodovia e destruiu parte da barra de proteção lateral da pista. O caminhão foi parar lá embaixo. Isso aí é o que sobrou da carreta. O fogo se alastrou por cerca de 200 metros no canteiro. O motorista teve 12% do corpo queimado e não corre risco de morrer. Mas se ele tivesse perdido o controle da direção em outro ponto da viagem, o acidente poderia ter sido ainda mais grave. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão saiu do Rio de Janeiro e levaria o combustível num depósito em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Caminhoneiros que cruzam a cidade de São Paulo diariamente denunciam que são obrigados a correr para transportar mercadorias em veículos sem manutenção. O dono da carga, o dono do caminhão, todo mundo me cobrando e eu com problema no caminhão na estrada. Sem pneu, problema de manutenção, problema de freio. Nossa equipe flagrou hoje caminhões com pneus fora das especificações e sem a manutenção adequada que circulam por São Paulo diariamente. Esse quebrou e ficou no meio da via. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, só na área onde houve o acidente, entre janeiro e abril desse ano, foram aplicadas 367 multas a caminhoneiros que transportam produtos perigosos, como o combustível. Foram 30 tipos de infrações diferentes. Agora só a perícia vai definir se o acidente de hoje foi provocado por imprudência ou falta de manutenção. Muitos acidentes de ação do condutor, mas também nós deparamos com ações de manutenção do veículo. Que Deus proteja os nossos caminhoneiros. Olha, uma mãe e duas irmãs fazem buscas há 15 dias por um homem de 41 anos que desapareceu na zona norte de São Paulo. Ele precisa tomar remédios controlados e a família está completamente desesperada. Deixa eu ver.